Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar na história de uma figura mesmo fascinante, Santo Arquipo. Sabem, ele é uma daquelas personagens que aparece quase como uma nota de rodapé na Bíblia, mas cuja história, com o passar dos séculos, cresceu de uma forma incrível, transformando-o de um simples nome num santo mártir. Vamos lá desvendar este mistério. E é esta a grande pergunta, não é? Como é que duas menções, apenas duas frases, num texto com 2 milénios, dão origem a uma biografia tão rica e tão completa? Bem, é isso que vamos tentar perceber. Vamos seguir as pistas, começando pela única coisa que temos de concreto. Ora bem, tudo aquilo que sabemos com alguma certeza sobre o Arquipo histórico vem de dois versículos muito específicos, ambos escritos pelo apóstolo Paulo. Estes são os nossos pontos de partida, as nossas únicas provas, digamos assim. A primeira pista aparece na carta a Filémon, e aqui Paulo dá-lhe um título muito específico: companheiro de lutas. Isto não é um mero elogio. Significa que ele era uma parte ativa, de confiança, na missão cristã primitiva. E, claro, situa-o logo no centro de uma igreja, que funcionava numa casa. E agora, a segunda pista, que é bem mais enigmática. Esta é uma mensagem pública para ser lida por toda a gente na igreja de Colossos. Mas, que ministério era este e por que é que Paulo sentiu a necessidade de enviar este recado à vista de todos? Esta frase, como podem imaginar, deu pano para mangas e alimentou séculos de debate. Ok, se os textos nos dão pouco, temos de procurar no outro lado. E podemos construir um perfil mais completo do homem se olharmos para o mundo dele. O nome, a família, a cidade onde vivia. Vamos ver como estas peças se encaixam. E olhem que interessante, o próprio nome dele já nos diz muito. Aripos não era um nome qualquer. A palavra sugere uma ligação ao mundo dos cavalos, à cavalaria, o que no mundo greco-romano era um sinal claro de uma família com riqueza e influência. E isto é fundamental, tendo em conta que a casa dele era, na prática, a igreja. A forma como a saudação na carta a Filémon está estruturada, primeiro Filémon, depois Ápia e a seguir Arquipo, sugere fortemente que era uma família. A teoria mais aceite é que Filémon e Ápia eram os pais e Arquipo o filho. Eles eram os patronos da igreja em Colossos, ou seja, a casa deles era o coração da comunidade cristã local. Este quadro ajuda-nos a visualizar o ambiente de Arquipo. Colossos era uma cidade numa encruzilhada. Por um lado, próspera, graças à sua famosa indústria de lã. Mas, por outro lado, era um lugar instável, com terremotos devastadores, como o que aconteceu por volta do ano 60. E sentia a pressão da cidade vizinha, Laodiceia, que estava a crescer. E a igreja? Não tinha edifícios próprios. Reuniam-se em casas como a de Arquipo, o que tornava estas famílias absolutamente centrais para a sobrevivência da fé ali. E com este contexto todo, voltamos ao grande mistério. O que era, afinal, este tal ministério que Paulo lhe mandou cumprir? A resposta a esta pergunta é a chave para percebermos quem era Arquipo. Esta é a questão que divide os estudiosos. A forma como se interpreta o tom de Paulo muda completamente a nossa visão de Arquipo. Era um servo fiel que precisava de um empurrãozinho ou era alguém que estava a falhar nas suas responsabilidades? Um puxão de orelhas ou uma palmada nas costas? Basicamente, há três grandes linhas de pensamento. A primeira vê a mensagem como um apoio, um força aí, sabemos que não é fácil. A segunda sugere que era uma repreensão, talvez porque Arquipo estivesse a ser um pouco negligente ou a ceder a alguma heresia local. E a terceira, que é talvez a mais interessante, propõe que não se tratava do seu papel em geral, mas de uma tarefa muito específica. E essa tarefa específica pode estar ligada a outra personagem famosa desta história, Onésimo, o escravo fugitivo de Filémon. Uma teoria muito influente defende que o tal ministério que Arquipo devia cumprir era o ato de libertar oficialmente Onésimo, que entretanto se tinha tornado cristão, para que ele pudesse ir ajudar Paulo. Ou seja, todo este drama familiar estava no centro da missão de Arquipo. Com apenas duas frases na Bíblia, o registro histórico sobre Arquipo termina aqui. Mas é precisamente neste ponto que a tradição da Igreja entra em cena. E ao longo dos séculos, estes pequenos fragmentos foram sendo expandidos até se criar a biografia completa de um santo. Este cronograma mostra bem a evolução. De um colaborador local de Paulo, no século IV, ele já é identificado como o primeiro bispo da importante igreja de Laodiceia. Mais tarde, é promovido ainda mais, passando a ser um dos 70 discípulos originais de Jesus. E, finalmente, a sua história culmina com a narrativa do seu martírio. A tradição pinta um quadro mesmo dramático para o fim da sua vida. O cenário é a primeira grande perseguição aos cristãos sob o imperador Nero, e a igreja doméstica, o centro da comunidade, torna-se o palco de uma violenta invasão durante um festival pagão. Os detalhes do martírio, tal como chegaram até nós, são gráficos e brutais. Diz-se que Filémon, Ápia e Arquipo foram os únicos que não fugiram quando a multidão invadiu a casa.
Foram capturados, arrastados perante as autoridades e, segundo os relatos, o próprio Arquipo foi entregue à fúria das pessoas, que os esfaquearam repetidamente. Os seus pais tiveram uma morte igualmente terrível, apedrejados. É esta história que cimenta o seu lugar como mártir na tradição. Mas a história tem aqui uma pequena reviravolta. Para complicar ainda mais as coisas, a tradição muitas vezes confundiu o nosso Arquipo do século I com outra figura santa com o mesmo nome que viveu séculos mais tarde na mesma região. Vamos lá esclarecer esta confusão. Este slide ajuda a pôr os pontos nos is. O apóstolo Arquipo é o companheiro de Paulo do século I, que, segundo a tradição, morreu como mártir. O outro Arquipo, de Hierápolis, viveu no século IV, era um asceta e está ligado a um famoso milagre, onde o arcanjo Miguel terá salvo a sua igreja de uma inundação. Morreu de causas naturais. São duas pessoas completamente diferentes, com histórias e dias de festas distintos. Então, no final, o que é que temos quando juntamos o homem histórico e a figura da lenda? Temos o retrato de um tipo específico de líder da Igreja primitiva, cujo legado está precisamente na sua descrição. O legado mais duradouro de Arquipo não está em grandes feitos ou livros que escreveu, mas sim no seu papel como um pilar da igreja local. E ele simboliza a segunda geração de líderes cristãos, aqueles que não andavam pelo mundo como Paulo, mas que em vez disso construíram e mantiveram as comunidades no terreno, cumprindo fielmente o seu ministério longe dos holofotes. E toda esta história é contada visualmente na sua iconografia. Quando olhamos para um ícone de Santo Arquipo, estamos a ler a história dele em símbolos. O livro do Evangelho aponta para o seu papel como pregador e bispo. O ramo de palmeira é o símbolo universal do martírio. As facas, que por vezes aparecem, são uma referência direta à sua morte violenta. E a auréola, claro, identifica-o como um santo. No fundo, a viagem de Arquipo, de uma menção fugaz a um santo venerado, mostra-nos como a história e a memória funcionam. A sua história, construída a partir de pequenos fragmentos, leva-nos a pensar. Quantas outras figuras como ele, cujos contributos foram vitais, ficaram para sempre anónimas na história, mas que mesmo assim ajudaram a construir o futuro? É algo em que vale a pena pensar.